No casamento do meu filho, sob as luzes amareladas de uma fazenda antiga no interior de São Paulo, ele levantou a taça e me ordenou que entregasse as chaves da fazenda, na frente de centenas de convidados. Quando eu disse com calma, não, ele me deu uma bofetada que me fez cambalear, em meio a olhares que fingiam não ver nada. Não chorei, não gritei, apenas ajeitei meu vestido, saí para a chuva fria da noite e peguei o telefone para ligar para um único número. E eu juro, o momento em que meu filho soube quem estava do outro lado da linha foi quando a verdadeira tragédia dele começou. Sou Teresa Moreira, tenho 65 anos, uma viúva que viveu a vida toda entre a terra, o sol, o vento e o cheiro do pó vermelho da fazenda nos arredores da cidade. Minhas mãos são ásperas pela pá e a enxada, pelos períodos de seca que pareciam não ter fim. Cheguei a pensar que, depois de enterrar meu marido e criar meu filho, o mais difícil da minha vida já tinha passado. Eu estava enganada. A luz do lustre de cristal do teto me atravessa os olhos. Dói, é fria. Estou parada em um canto do salão, com a mão agarrada a uma bolsa de couro autêntico antiga, o último presente do meu marido. Minhas mãos estão geladas, em contraste com o ambiente sufocante, carregado do perfume caro da elite dos jardins. É o casamento do meu filho, Alexandre. Alexandre, o filho por quem deixei minha juventude. Mas aqui, entre vestidos de gala brilhantes e taças de champanhe de cristal tilintando umas nas outras, sinto-me como uma mancha sobre a seda branca perfeita que sua esposa Camila teceu. A música jazz toca animada, mas eu só escuto as batidas do meu coração, fortes, irregulares. Um mau pressentimento me percorre as costas, frio como uma cobra deslizando sobre a pele. Olho para a mesa principal. Dona Beatriz, a mãe de Camila, está sentada lá como uma rainha. Veste veludo preto, um colar de pérolas cujo valor poderia comprar metade da minha fazenda. Ela não me olha. Nunca me olhou. Para ela, sou apenas uma sombra necessária no quadro da família feliz deste grande dia. Uma sombra que respira. Alexandre se levanta. Meu filho é atraente. O terno sob medida ajusta seus ombros largos, o cabelo cheio de gel e brilhante. Ele segura a taça com um sorriso radiante como o sol, mas seus olhos desviam dos meus. Não se atreve a me olhar de frente. Por quê? O som da colher batendo na taça ressoa. Clink, clink, clink. O salão inteiro se silencia. Centenas de olhares se dirigem a ele. O refletor o ilumina, tornando-o o centro do universo. Senhoras e senhores, diz a voz de Alexandre, grave e segura. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. E para chegar até aqui, não posso deixar de mencionar o sacrifício enorme de uma pessoa. Ele faz uma pausa, respira fundo e aponta para o canto escuro onde estou parada. Minha mãe, Dona Teresa Moreira. A luz cai sobre mim. Aperto os olhos. Sinto-me exposta, como se tivessem me despido. As pessoas se viram para me encarar. Olhares curiosos, julgadores. Observam meu vestido azul marinho simples, meus sapatos de salto baixo, meu cabelo preso às pressas. Estão avaliando o meu valor. Minha mãe trabalhou a vida toda para proteger o legado da família, continua Alexandre, com a voz tremendo pela emoção, ou talvez pela atuação. E hoje, para abençoar nosso futuro, ela decidiu nos dar um presente inestimável. Meu coração para. Um presente? Eu não havia preparado presente nenhum, além das joias de herança que entreguei esta manhã. Alexandre me olha diretamente nos olhos desta vez. Seu olhar é frio, uma ordem silenciosa. Minha mãe entregará oficialmente as chaves da Fazenda Moreira para que nós a administremos. Anuncia com voz firme, como um ritual de passagem de bastão, um ato de confiança absoluta. O lugar parece explodir. Os aplausos ecoam como trovões. Gritos de congratulação. Que maravilha! Grande mãe! Isso sim é classe!
Fico paralisada. O sangue congela. A fazenda Moreira não é só terra, é o suor do meu marido. São as noites sem dormir cuidando da colheita quando Alexandre ainda era um bebê. É o lugar pelo qual vendi cada pedaço da herança dos meus pais para preservar o sobrenome Moreira. Aquilo é a minha vida. Eu nunca aceitei isso. Olho para Camila, minha nora de família distinta. Está sentada com a taça na mão e um sorriso quase imperceptível nos lábios. Seus olhos brilham de triunfo. Ela já sabia. Todos sabiam. Isso é um roubo. Um roubo em plena luz do dia, disfarçado de flores, luzes e palavras sobre amor filial. Fui encurralada. Se eu me recusar agora, serei a mãe egoísta que arruinou o casamento do seu único filho. Farei a prestigiosa família Rios, dos meus compadres, passar vergonha. Alexandre desce do palco. Traz nas mãos uma caixinha de veludo vermelho. Caminha em minha direção. A música suave volta a tocar, mas para mim é música de funeral. Cada passo dele atinge o piso de mármore. Toque, toque. Os passos de um carrasco. Toque. Ele para na minha frente, tão perto que posso sentir o cheiro do uísque escocês caro e do perfume forte. Inclina-se. Aproxima a boca do meu ouvido e sorri, como se fosse me dizer algo carinhoso, mas suas palavras são veneno. Me dá as chaves, mãe. Sussurra entre dentes, baixo, mas claro. Não me faz passar vergonha. Não vira a piada de toda São Paulo. Ele abre a caixa de veludo, que está vazia, esperando pelo chaveiro que está dentro da minha bolsa. O fotógrafo já está pronto. Os flashes não param. Clique, clique, clique. Cada clarão é como uma facada. Dona Beatriz, ao longe, levanta a taça e seu olhar se crava em mim como um bisturi. Está me desafiando. Uma velha roceira ousando se opor a eles. Olho para o meu filho, o menino que antes chorava quando caía e corria para se refugiar nos meus braços. O menino por quem deixei de comer para comprar aqueles caros livros de direito. Agora, ele está ali, usando minha dignidade para comprar a aprovação da família da esposa, me vendendo para conseguir um ingresso para a elite. Minha mão treme ao enfiar-se na bolsa. Meus dedos tocam o chaveiro gelado, o metal áspero, a chave do portão principal, a do armazém, a do escritório. Alexandre vê meu movimento e seus olhos se iluminam. Acha que já ganhou. Acha que continuo sendo a mãe fraca, disposta a arrancar a própria carne para alimentá-lo. Anda logo. Ele me apressa, o sorriso ainda fixo, mas a mandíbula tensa. Camila está esperando. Retiro a mão, mas não há chaves. Minha mão está vazia. Eu a fecho em punho. Levanto a cabeça. Pela primeira vez nesta noite, olho-o nos olhos. Não há mais medo, apenas uma decepção imensa como o mar. Não? Digo. Minha voz é baixa, mas entre a música e o barulho, soa como um tiro com silenciador. Alexandre fica paralisado. O sorriso se contorce. O que você disse? Pergunta sem acreditar. Não, repito, mais forte, mais claro, mais frio. A fazenda não é um presente, e você não tem o direito de roubá-la. O ambiente ao nosso redor parece se dobrar. Os que estão perto começam a notar que algo não está certo. As risadas se apagam. O rosto de Alexandre se acende. A humilhação se espalha pela sua face. Ele olha para a mesa principal. Camila já abaixou a taça, o rosto endurecido. Beatriz aperta os olhos, ameaçadora. A pressão cai sobre os ombros do meu filho. Seu orgulho de homem está sendo esmagado pela mãe, na frente de quem ele mais quer impressionar. Sua velha louca. Cospe, com a voz embargada de raiva. Me dá isso agora. Você quer arruinar meu futuro? Um futuro construído sobre roubo não dura, filho. Respondo com uma calma que me surpreende. Dou meia volta para ir embora. Uma mão brusca me agarra o pulso e me puxa para trás. Perco o equilíbrio. Eu mandei você me dar as chaves. Ruge Alexandre. Ele perdeu o controle. A máscara de filho exemplar se estilhaça. E então? Chás. O som seco e forte corta a música.
Meu rosto vai para o lado. O chás. A dor chegou atrasada. Primeiro foi o formigamento, depois uma sensação de ardor que se espalhou do osso da bochecha até o pescoço. O gosto metálico de sangue encheu minha boca. Cambaleei, a ponto de cair no chão. Minha mão foi instintivamente à bochecha. O salão inteiro ficou em silêncio. A banda parou de tocar. Um garçom deixou cair uma bandeja de taças. Crash. O som dos vidros quebrando cortou o ar. Meu filho acabara de me esbofetear no seu próprio casamento, na frente de centenas de convidados. Alexandre ficou ali, com a mão ainda no ar, o peito subindo e descendo com força. Olhou para a própria mão, depois para mim. Um lampejo de pânico cruzou seus olhos, mas não havia arrependimento. Apenas confusão por ter arruinado a cena. Olhei para Camila. Minha nora levou a mão à boca, mas em seus olhos não havia surpresa. Estava calculando, avaliando se aquela bofetada afetaria a imagem da família. Não pensava em se levantar para me ajudar. Olhei para Beatriz. Ela deu um gole no seu vinho tinto, tranquila, como se estivesse assistindo a uma peça que terminava de forma desajeitada. Ninguém interveio. Ninguém disse nada. Aqueles convidados elegantes apenas ficaram ali, me olhando como a uma criatura estranha que acabara de ser castigada. Desprezo e curiosidade misturados nos seus olhares. A dor física não era nada comparada à dor no peito. Meu coração, que um dia bateu pelo meu filho, agora se partia em pedaços afiados que se cravavam nos meus pulmões e não me deixavam respirar. Saboreei o sangue na boca, salgado, amargo. Endireitei-me lentamente. Não chorei. Proibi-me de chorar. Chorar naquele momento era fraqueza, e eu não tinha mais o direito de ser fraca. Ajeitei a gola do vestido torto, alisei a mecha de cabelo que caíra sobre a testa. Olhei de frente para Alexandre. Meus olhos castanhos, que um dia estiveram cheios de indulgência, agora se escureceram como a noite antes de uma tempestade. Ele deu um passo para trás. Teve medo daquele olhar. Que você tenha um casamento feliz, filho, eu disse. Minha voz não tremeu. Era plana, fria como uma lápide. Dei meia volta. Caminhei entre os convidados que se abriam à minha passagem, como se evitassem uma maldição. O tac-tac dos meus sapatos ressoou sobre o piso de pedra. Toque, toque, toque. Firme, constante. Não olhei para trás. Toque, toque, toque. Deixei para trás as luzes de cristal, os murmúrios e o filho que acabara de matar a mãe por dentro. O grande portão da fazenda se abriu. O vento noturno de São Paulo entrou de repente, gelado. E eu saí para a escuridão. Aquela bofetada não me derrubou, me despertou. Se você fosse eu, humilhada e agredida pelo filho que pariu no dia mais feliz da vida dele, você desabaria? Ou faria ele pagar por cada lágrima? Minha velha caminhonete avançou pelo portão de ferro enferrujado. Rido. O metal rangeu e rasgou o silêncio da zona rural. Os faróis iluminaram as fileiras de agaves espinhosos dos dois lados da estrada. Suas sombras se alongavam no chão, afiadas e negras como lanças. Eu já estava em casa. Fazenda Moreira. Não havia fogos de artifício, nem jazz, nem aplausos falsos. Apenas o canto insistente dos grilos e o vento se esgueirando pelas frestas da madeira velha. Desliguei o motor. Tudo ficou em silêncio absoluto. Fiquei sentada dentro do veículo, com as mãos agarradas ao volante, os nós dos dedos brancos. Minha bochecha esquerda, onde meu filho havia batido, começou a arder com força. Latejava no ritmo do coração. Toquei o rosto. A pele estava inchada. Não acendi as luzes da casa grande. Não queria ver as fotos de família nas paredes. Aqueles sorrisos falsos me matariam. Naquela noite, fui direto para o quarto pequeno do fundo. O velho escritório do meu marido, meu último refúgio. A pesada porta de carvalho se abriu. O cheiro de papel velho, madeira úmida e tabaco rançoso de anos atrás encheu o ar. O cheiro do passado. O cheiro da segurança. Deixei-me cair na cadeira de couro gasta. A escuridão me envolveu. Apenas a luz da lua se esgueirava pela janela.
desenhando uma faixa pálida sobre a escrivaninha coberta de poeira. Abri a gaveta inferior. Peguei uma garrafa de cachaça de alambique barata e um copo baixo. O licor caiu, gorgolejando. Bebi de um gole. O ardor subiu pelo nariz, queimou a garganta e se espalhou até o estômago. Acalmou a dor da bochecha, mas despertou a dor da alma. Olhei para o vazio. Alexandre, meu filho. Dizem que os filhos são um presente de Deus. Mas naquela noite me perguntei se Deus não estava me castigando. Lembrei-me de 20 anos atrás, o dia em que Carlos morreu. Toda a fazenda parecia desmoronar. As dívidas se acumulavam. Os credores enchiam o pátio com rostos duros e papéis de penhora nas mãos. Eu tinha 30 anos, viúva, com Alexandre de 5 em um braço e a velha espingarda do meu marido no outro, plantada na frente da porta. Quem passar daqui, eu atiro! Gritei, como uma mãe ferida, e eles recuaram. Mas o preço foi a minha juventude. Vendi todas as minhas joias. Vendi minha aliança de casamento. Vendi até o terreno herdado dos meus pais na cidade. Pedi dinheiro a agiotas. Trabalhei como diarista em fazendas maiores durante o dia. E à noite, voltava para arar esta terra. Minhas mãos. Levantei as mãos na frente da faixa de luz da lua. São ásperas, cheias de calos grossos, cicatrizes do arado e dos espinhos. Unhas curtas, opacas pela terra incrustada. Estas não são as mãos de uma madame dos jardins, como a mãe de Camila. São as mãos de um animal de trabalho. Tudo para quê? Para que Alexandre não se sujasse de lama. Para que estudasse na escola particular mais cara de São Paulo. Para que usasse ternos impecáveis e sapatos de couro lustrosos. Para que pudesse entrar de cabeça erguida na alta sociedade, sem que ninguém ousasse chamá-lo de caipira. Eu fiz um príncipe a partir do lodo. E agora, esse príncipe acabara de esbofetear a mulher que o moldou. Servi-me de outro trago. A mão tremeu e a cachaça derramou sobre a mesa. Por que aceitei morar com eles? Há 6 meses, quando Alexandre e Camila se casaram, foi meu próprio filho quem me implorou. Vem morar com a gente, mãe. A casa é grande e minha esposa é desajeitada para as coisas de casa. Precisa que você a guie. Eu acreditei. Pensei que finalmente descansaria, que desfrutaria minha velhice. Eu estava enganada. Esta casa, que um dia foi meu reino, havia mudado. Camila, minha nora, a moça de sorriso doce como mel envenenado. No primeiro dia em que cheguei, ela disse: "O quarto da mamãe será no térreo. Assim, ela se move melhor. Escadas não fazem bem para os mais velhos. Térreo, ao lado do depósito. O quarto que antes era da antiga empregada. Pequeno, úmido, sem uma janela grande que desse para o jardim de agaves. Eu aceitei pelo meu filho. Depois vieram as refeições. Uma mesa longa para 12 pessoas. Alexandre na cabeceira. Camila à direita. Mãe? Eu no fundo. Ou às vezes, simplesmente se esqueciam de me chamar quando havia convidados. Mãe, come depois. Hoje vieram amigos para falar de negócios, e se você se sentar com a gente, não vai ficar bem, disse Alexandre uma vez, sem tirar os olhos do telefone. Eu aguentei. Comia sozinha na cozinha, às sobras. Tornei-me uma sombra dentro da casa que defendi com sangue. Uma sombra que caminha, que limpa, que assina recibos de luz e água, mas que não tem voz. Eles precisavam de mim, não por amor, mas porque a fazenda ainda estava no meu nome, e por causa das minhas velhas relações com os compradores de colheita. E esta noite, aquele casamento não foi um dia feliz. Foi um dia de execução. Tudo estava planejado. Sei disso com certeza. O olhar de Camila quando Alexandre anunciou a entrega das chaves não era de surpresa, era de triunfo. Olhava para mim como a uma presa que já caiu na armadilha. E Dona Beatriz, seu silêncio frio. Ela sabia perfeitamente o que a filha e o genro fariam. Ela aprovava. Talvez até tenha sido ela quem moveu os pauzinhos. Me dá as chaves, mãe. Não me faz passar vergonha.
Essa frase de Alexandre não para de ressoar na minha cabeça. Não pediu, ordenou. Ele pensou que eu era uma mulher tola, feita apenas para sacrificar tudo sem pensar. Pensou que eu teria medo na frente das pessoas, medo de fazê-lo passar vergonha, e que entregaria tudo obedientemente. Mas ele se esqueceu de algo. Eu sou Teresa Moreira. Eu sou a mulher que apontou uma arma para os cobradores para protegê-lo. Meu sacrifício foi voluntário. O despojo não. Aquela bofetada. Toquei minha bochecha novamente. A dor diminuiu, substituída por uma frieza entorpecedora. Com aquele golpe, ele apagou o último resquício de amor de mãe que restava. Eu me levanto. Pego o copo e o atiro com força contra a parede. Crash! Os vidros se estilhaçam. A cachaça escorre pela madeira podre como um rastro de sangue. Não limpo nada. Aproximo-me do velho arquivo de metal enferrujado no canto. A fechadura está emperrada. Preciso puxar com força. Tirido. Dentro, há pastas amareladas, cadernos de dívidas de 20 anos atrás e uma pequena caixa de madeira escura, escondida no canto mais profundo. Não a abro de imediato. Apenas apoio a mão na tampa. Fria. Dura. Isso é o que meu marido deixou. Aquilo que jurei jamais usar, a menos que esta família estivesse à beira da destruição. E esta noite, entendi uma verdade brutal. A família Moreira já estava destruída. Morreu no instante em que a mão de Alexandre tocou meu rosto. O que resta agora não é uma família. É um campo de batalha. Dou meia volta e saio do escritório. O vento noturno sopra com mais força. Os agaves rangem como sussurros de espíritos furiosos. Olho para a casa grande. A luz do quarto de Alexandre e sua esposa continua acesa. Devem estar discutindo, preocupados ou procurando como lidar amanhã com esta velha teimosa. Esperem. Vocês querem as chaves? Eu vou mostrar como esta chave abre a porta do inferno. Caminho até o quartinho ao lado do depósito, o quarto do resto. Esta noite, vou dormir bem. O melhor sono em 6 meses. Porque já não tenho que me preocupar com o futuro do meu filho. Agora, só me resta cuidar da minha própria ressurreição. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no canal para segui-la até o final, porque o que vem a seguir, ninguém espera. E não se esqueça de nos dizer de onde você está nos assistindo nos comentários. Queremos saber até onde nossas histórias chegam. 3 dias. Já se passaram 3 dias desde a bofetada nos jardins. O ambiente na fazenda Moreira está denso. Um silêncio pesado cobre cada tijolo, cada viga de madeira. Ninguém fala sobre isso. Absolutamente ninguém. Acordei quando o sol já estava alto. Uma dor de cabeça terrível me castigava depois de uma noite longa bebendo. Toquei minha bochecha esquerda, o hematoma já estava roxo escuro, manchado como uma gota de tinta feia sobre um papel amassado. Desci para a cozinha. O som da faca contra a tábua. Toque, toque. Maria, a velha empregada que está aqui desde os tempos do meu marido, estava picando cebola. Ao me ver, parou. Seu olhar se encheu de pena nervosa e, em seguida, ela o abaixou. Tinha medo. Não de mim, mas de quem realmente manda agora nesta casa. Sobre a mesa, o café da manhã já estava servido, mas só havia 2 pratos para Alexandre e Camila. Não havia lugar para mim. Fiquei olhando para a longa mesa de carvalho, onde me sentei como chefe de família por 20 anos. Agora, aquela cadeira estava vazia, como uma declaração silenciosa. Você foi deslocada. A porta de vidro deslizante se abriu. Camila entrou. Usava um vestido de seda cor creme, justo, marcando seu corpo jovem. O cabelo solto, com volume. O perfume Chanel intenso encobria até o cheiro forte da cebola de Maria. Ela me viu. Não se assustou, não se incomodou. Bom dia, mamãe, disse com voz leve, como se nada tivesse acontecido. Passou por mim, puxou a cadeira e se sentou. Pegou o celular, o polegar deslizando rápido pela tela.
Você já comeu? Diga a Maria para te preparar algo, disse, sem levantar a vista. Olhei a tela do telefone acesa. Uma foto do casamento. Ela e Alexandre se beijando sob as luzes de cristal. A legenda dizia: o dia mais feliz, o começo perfeito. Perfeito. Depois que o marido esbofeteou a própria mãe na frente de centenas de pessoas. Onde está Alexandre? Perguntei com a voz áspera. Foi ver uns sócios, responde Camila, enquanto sorve seu suco de laranja. Está muito ocupado. Sabe como é? Agora ele é o pilar da família. Ela frisou a palavra pilar. Aperto com força o encosto da cadeira. O que aconteceu naquele dia? Comecei. Camila pousou o copo na mesa. Clac. O som foi seco. Clac. Ela levantou a cabeça e me olhou diretamente nos olhos. Seus olhos estavam perfeitamente maquiados, mas o olhar era afiado como um bisturi. Sogra. Ela me interrompeu. Isso já passou. Somos pessoas civilizadas. Não precisamos trazer à tona coisas desagradáveis. Alexandre está sob muita pressão. O que ele precisa é de apoio, não de repreensões. Fiquei gelada. Ela estava me culpando. Ele me bateu. Eu disse palavra por palavra. Camila suspirou, um suspiro carregado de falsa paciência. Foi um acidente. Mas você sabe que ele é impulsivo. Além disso, inclinou a cabeça e um sorriso fino se desenhou em seus lábios. Se você tivesse entregado as chaves desde o início, nada disso teria acontecido. Você o fez passar vergonha na frente de toda São Paulo. Quem você acha que sofreu mais? O sangue me subiu à cabeça. Aquela manipulação descarada. Aquele inverter da verdade. Estou prestes a gritar com ela, mas paro. Vejo Maria, encolhida em um canto da cozinha, limpando as lágrimas com as mãos trêmulas. Entendi algo. Discutir com Camila agora não serve para nada. Ela não me vê como sogra, me vê como uma empregada velha a ser demitida. Só que ainda não encontrou a desculpa. Dou meia volta para sair. Ah, sogra. Camila me chama com voz doce. Hoje à tarde vem um arquiteto. Não saia, por favor. Eles precisam medir seu quarto. Paro de repente. Medir para quê? Para reformar, ela diz com total naturalidade. Aquele quarto dá para o oeste e faz muito calor. Pensamos em transformá-lo em uma sala de jogos. Você se muda para o quartinho ao lado do depósito, sim? Já mandei limpar. É mais tranquilo, adequado para uma pessoa mais velha. Ela não pergunta. Informa. Meu quarto. O quarto onde dormi com Carlos. O quarto que ainda guarda o calor dele. Agora, ela quer transformá-lo em uma sala de jogos. Saio rápido da cozinha. Preciso de ar. Sinto-me asfixiada dentro da minha própria casa. À tarde, o sol de São Paulo cai a prumo sobre o pátio de tijolos, aquecendo tudo. O ambiente é pesado, sufocante como dentro de um forno. 2 homens desconhecidos aparecem. Usam camisas brancas e carregam plantas e uma trena a laser. Camila os acompanha, apontando para todos os lados. Essa parede tem que ser derrubada, diz, com um gesto firme. Quero um espaço aberto, janelões do chão ao teto, estilo minimalista. E esses móveis de madeira? Pergunta o arquiteto, apontando para o antigo móvel de carvalho de Carlos. Joguem fora, responde Camila, com um movimento da mão. Estão velhos, cheios de cupim. Fico na porta, olhando como decidem o destino das minhas lembranças, como se fossem lixo. Vejo Alexandre chegar. O carro para de repente na frente da casa. Ele desce com o paletó na mão, o rosto cansado. Ele me vê ali. Para por um segundo. Eu espero. Espero um pedido de desculpas, um mínimo de arrependimento. Mas ele apenas acena levemente, evita meu olhar e caminha direto para Camila. Amor, ela o chama. Camila se vira, o abraça e beija sua bochecha. Chegou! Olha, o arquiteto diz que minha ideia é ótima. Ela diz, animada. Alexandre olha em volta, para os estranhos medindo a casa. Depois, olha para mim. Eu estou ali, sozinha, afastada,
Como um fantasma perdido no meio do barulho do futuro. Ele se aproxima de mim. Mãe, diz. Já não há respeito em sua voz, apenas cansaço e aborrecimento. Não dificulte as coisas para Camila. Ela só quer o melhor para esta casa. O melhor? Sorriu com amargura. Jogando sua mãe no galinheiro? Alexandre franze a testa. É um quarto auxiliar, não um galinheiro. Não exagere. Baixa a voz. Você já está velha. Para que quer um quarto tão grande e frio? Lá embaixo é mais confortável. Não vê que minha esposa está sendo considerada? Considerada. A palavra soa torta em sua boca. Alexandre, eu o encaro fixamente. Você me deve um pedido de desculpas. Ele solta o ar, impaciente. Sinto muito, diz. Rápido, vazio. Sim, perdão por ter te batido. Obrigado. Mas você também tem que pedir perdão por arruinar meu casamento. Estamos quites. Quites. Para ele, uma bofetada no rosto da mãe valia o mesmo que eu conservar meus próprios bens. Olho para o filho que tenho na frente. Bonito, bem-sucedido, mas vazio por dentro. Um fantoche manuseado pela esposa que se acha dona de tudo. Cedo ou tarde, as coisas têm que mudar, senhora. Intervém o arquiteto, sorrindo servilmente para Camila. Pessoas mais velhas têm dificuldade em se adaptar ao novo, mas acredite, quando terminarmos, o valor desta casa vai dobrar. Valor. Tudo é valor. Dinheiro. Camila se agarra ao braço de Alexandre. Amor, e se virmos aquilo? Diz em voz baixa, mas alto o suficiente para que eu a ouça. Mamãe está confusa. Fica brava com facilidade. Me preocupa que não seja seguro que ela fique sozinha. Do que você está falando? Pergunto. Camila se vira para mim com um olhar falso, cheio de compaixão. O Asilo Santa Clara, diz. Lá tem enfermeiras 24 horas, gente da sua idade. Mamãe não vai se sentir sozinha como aqui. Alexandre e eu já conversamos. Cala a boca, eu digo. Tudo fica em silêncio. Alexandre me fulmina com o olhar. Mãe? Como você se atreve a falar assim com minha esposa? Esta é a minha casa. Esta é a minha casa. Eu rosno, palavra por palavra. Eu ainda não morri e não assinei papel de transferência nenhum a favor de vocês. Camila sorri. O sorriso mais frio que já vi na vida. Ainda não, mamãe. Diz, com voz suave. Mas olhe para você. De verdade, você consegue continuar administrando tudo isso? Ou vai esperar que esta fazenda caia aos pedaços, como aquele móvel velho? Ela se aproxima de mim e baixa a voz, só para que os três a ouçamos. Estamos fazendo os trâmites para te declarar legalmente incapaz. Pelo choque da morte do seu marido, pela idade e pelo seu comportamento alterado no casamento. Fico paralisada. Um frio me percorre as costas. Era isso, então. Aquela bofetada. Essa pressão constante. Todo esse cerco era para me provocar, para eu reagir, para eu gritar, para que tivessem provas de que sou uma velha louca, incapaz de continuar segurando as chaves. Uma armadilha. Uma armadilha perfeita, armada pelo meu próprio filho e sua esposa da alta sociedade. Olho para Alexandre. Ele não nega. Baixa a cabeça e fixa o olhar na ponta dos sapatos. Seu silêncio é a resposta mais cruel. O coração encolhe, mas desta vez não dói. Vira pedra. Respiro fundo. Cheiro de pó de madeira. Cheiro de perfume. Cheiro de traição. Não grito. Não quebro nada. Solto o punho. Está bem. Digo. Minha voz é tão serena que até eu mesma me surpreendo. Eles ficam paralisados. Estou cansada. Continuo. Vou para o meu quarto. Se quiserem medir, meçam. Dou meia volta e caminho devagar. Sinto nas minhas costas o olhar desconcertado de Camila e o alívio de Alexandre. Acham que me rendi. Acham que esta velha já aceitou seu destino. Eles não sabem que, quando uma mãe para de justificar seu filho, é quando ela começa a pegar em armas. Entro no quartinho ao lado do depósito. Fecho a porta. Clac.
Sento-me na beirada da cama dura, na escuridão. Abro minha bolsa e pego um celular de teclas antigo que escondo há tempos no fundo do armário. Não o ligo de imediato. Fico ali, escutando os golpes que ressoam da sala. O som do martelo contra as paredes da minha casa. Cada golpe é como se caísse sobre o túmulo onde estão enterrando o último que restava do amor de mãe. As lágrimas caem. A última lágrima. Eu a seco com o dorso da minha mão áspera. Está bem, filhos queridos. Querem jogar o jogo legal? Querem jogar a incapacidade? Jogarei com vocês. Mas as regras, a partir de agora, eu que as ponho. 2 da madrugada. O canto insistente dos grilos do lado de fora da janela do meu quarto miserável. O cheiro frio como metal raspando os ouvidos. Não consigo dormir. Este quarto é úmido. O cheiro de mofo sobe do chão gelado, misturado com o cloro barato que Camila usa para desinfetar meu espaço. Estou deitada, de olhos bem abertos, olhando para o teto manchado pela umidade. Tenho sede. A garganta seca como o sertão nordestino. Eu me levanto. As articulações rangem. Ponho um velho chale de lã e saio do quarto. O corredor está escuro. A casa dorme, mas não em paz. Respira uma respiração pesada, carregada de cálculo. Caminho descalça, em silêncio, como um fantasma deslizando sobre os ladrilhos que eu mesma escolhi 20 anos atrás. Uma fraca luz azulada se filtra pela fresta da porta do escritório, o lugar que foi meu santuário, e que agora Alexandre tomou como dele. A porta está entreaberta. Eu ia passar direto para a cozinha, mas uma força invisível me detém. Um pressentimento. O pressentimento de uma mãe e também o de um animal que está sendo caçado. Eu me aproximo um pouco mais. Lá dentro, Alexandre está dormindo sobre a escrivaninha, a cabeça apoiada no braço. De um lado, uma garrafa de uísque pela metade. A tela do laptop continua acesa, iluminando seu rosto cansado e abatido. Ele parece miserável, mas a compaixão que começa a nascer em mim se apaga no instante em que vejo o que há sob seu cotovelo. Papéis. Muitos papéis espalhados e uma impressora com a luz vermelha piscando. Bip, bip, sem papel. Prendo a respiração. Entro no escritório, devagar, sem fazer barulho. Caminho na escuridão desta fazenda desde antes de Alexandre nascer. Paro ao lado da escrivaninha e olho para baixo. As palavras dançam na frente dos meus olhos. Contrato de hipoteca. Devedor. Alexandre Moreira. Bem em garantia. Fazenda Moreira. A totalidade do uso do solo e os bens aderidos. E outro documento, bem ao lado de sua mão. Procuração Legal Geral. Outorgante. Tereza Moreira. Motivo. Incapacidade legal por idade e problemas neurológicos. O sangue me congela. Pego o documento. Minha mão não treme. Estranhamente. Está firme, como se estivesse segurando uma sentença de morte que eu já conhecia. Passo as folhas seguintes. E-mails impressos para Alexandre, de Beatriz Rios, sogra. Alexandre, não me importa como você faça. Camila, essa velha tem que assinar antes de sexta-feira. O grupo está pressionando pelas dívidas. Sem uma garantia real, o sobrenome Rios vai desmoronar. Camila não vai sobreviver se quebrarmos. Faça o que tiver que fazer. Não me decepcione. Outro e-mail. De Camila. Amor. O Asilo Santa Clara já aceitou recebê-la imediatamente se tivermos o certificado psiquiátrico. Já arrumei o médico. Só falta sua assinatura na tutela. Não amoleça. Pense no nosso futuro. Solta os papéis. Tudo se encaixa, como as peças de um quebra-cabeça monstruoso. Aquele casamento luxuoso não era uma celebração. Era uma armadilha. Era um cenário para me destruir. Lembro-me da noite do ensaio geral do casamento. Alexandre me abraçou pelos ombros e apontou para a fazenda imensa na escuridão. Mãe, este patrimônio está adormecido. Temos que despertá-lo. Precisa de fluxo de dinheiro. Naquele momento, pensei que ele queria desenvolver a agricultura. Acontece que despertar significava vendê-la.
Lembro-me da manhã do dia do casamento. Alexandre me deu um papel, enfiado na pasta dos convidados. Assina aqui, mãe. É só um trâmite para confirmar o anfitrião. Estive prestes a assinar, mas a caneta estava sem tinta. Disse a ele que depois. A decepção que cruzou seu olhar, naquela hora, agora eu entendo. Era a procuração legal. E a bofetada. A bofetada no casamento não foi um acesso de raiva. Foi o plano B. Quando não conseguiram me enganar para assinar, passaram para a coerção, provar que eu estava louca. Olho para o meu filho dormindo. Ele está endividado. A família da esposa. Aquela fachada brilhante dos rios, na verdade, está vazia. São parasitas. E o hospedeiro que eles visam sou eu. Esta fazenda. Eles precisam de um ativo limpo para hipotecá-lo, salvar seus negócios em falência e sua vida de luxo. Alexandre, meu filho, não é apenas um filho ingrato, é um cúmplice na fraude contra a própria mãe. Ele me vendeu. E não foi caro. Foi barato. Em troca de uma fama ilusória. Olho para seu rosto pela última vez. Já não vejo meu filho. Vejo um estranho, um devedor desesperado com uma faca na minha garganta. Deixo os papéis exatamente onde estavam, milímetro por milímetro. Recuo. Saio do escritório. Volto para meu quarto miserável. Sento-me na cama. A escuridão cobre tudo, mas minha mente está mais clara do que nunca. A dor desaparece. Em seu lugar, resta um desprezo frio. Pego a caixa de madeira de debaixo da cama. A caixa de ébano preto polida. A chave continua pendurada no meu pescoço, escondida sob a roupa. Clac. A tampa se abre. Dentro, não há dinheiro. Apenas uma pasta velha, com as bordas gastas, uma memória USB prateada e um papel com um número de telefone. A letra de Carlos, meu marido. Para o dia em que você precisar de justiça, não de compaixão. Pego o papel. Dr. Xavier Costa. E outro nome, escrito em tinta vermelha embaixo. Sr. Kenji Tanaka. Lembro-me das palavras do meu marido antes de morrer. Teresa, esta fazenda tem uma maldição e também um escudo. Se algum dia nosso filho deixar de ser um Moreira, ligue para eles. Eles têm a última chave. Naquele momento, chorei e disse que ele estava exagerando. Alexandre é nosso filho. Como eu poderia desconfiar dele? Agora, eu entendo. Carlos viu a semente da fraqueza e da ganância nos olhos do nosso filho, há 20 anos. Pego o celular de teclas antigo. Coloco o chip. A tela acende com uma luz esverdeada. Não ligo de imediato. Apenas guardo o número de Xavier Costa na agenda. Salvar. Meus dedos deslizam sobre as teclas duras. Cada número que marco é como uma bala sendo carregada na arma. Olho pela janela. O amanhecer está chegando. Os primeiros raios de sol atravessam as folhas de agave, afiados como facas. Amanhã é sexta-feira. O dia que Beatriz mencionou no e-mail como data limite. Querem minha assinatura. Querem provar que sou louca. Está bem. Hoje, eu vou mostrar do que uma louca é capaz. Fecho a caixa de madeira. O som seco ao fechar ecoa na quietude da manhã, como o martelo de um juiz ditando a sentença. O julgamento da consciência terminou. Agora, começa a execução. Sexta-feira. O dia limite. O ar na fazenda Moreira está denso como chumbo. O calor do meio-dia paulista derrete tudo, torce os velhos caixilhos de madeira. As cigarras chilreiam no jardim de agaves. Oé, oé, oé. Um lamento estridente. Estou sentada na sala, não no sofá principal. Colocaram-me na poltrona mais baixa, em frente ao sofá de couro onde está sentado o tribunal. Alexandre, Camila e Dona Beatriz. Ao lado, há um homem desconhecido, gordo, suando em bicas, embora o ar-condicionado esteja no máximo. Veste um terno barato e segura uma pasta preta brilhante. Mãe, começa Alexandre. A voz dele treme, embora tente se mostrar firme. Este é o Dr. Vargas, e ele também é tabelião. 2 cargos em uma só pessoa. Sorrio por dentro.
Uma encenação barata. Bom dia, senhora Teresa. O homem gordo acena com um sorriso gorduroso. Venho ajudar a família a resolver alguns trâmites delicados. Ele tira um maço de documentos. Papéis, de novo. Camila está sentada, com as pernas cruzadas, brincando com seu anel de diamante recém-adquirido, certamente comprado com dinheiro adiantado de algum empréstimo obscuro. Ela me olha com uma compaixão falsa. Mamãe, diz com uma voz doce como mel. O Dr. Vargas vai fazer uma pequena avaliação, só para demonstrar que você precisa descansar. Lembra do casamento? Você perdeu o controle, teve delírios. Nos preocupa seu cérebro. Está me chamando de louca na minha cara. Que avaliação? Pergunto com a voz áspera. É muito simples. Vargas empurra o papel em minha direção. A senhora só precisa assinar aqui, confirmando que transfere voluntariamente a tutela dos bens para seu único filho por razões de saúde. Nós nos encarregamos do prontuário médico. O papel é branco, as letras pretas. Termo de avaliação de capacidade legal. Olho para Alexandre. Ele evita meu olhar. Fica fixo olhando para a ponta de seus sapatos de couro lustroso. Suas mãos apertam o apoio de braço. Ele sabe o que está fazendo. Está vendendo a alma da mãe ao diabo. Dona Beatriz fala. Sua voz é fria, dura, cortante, como metal chocando. Assina, Teresa. Não complique mais as coisas para os meninos. Você já está velha. Assina. Para que quer continuar agarrada a esse monte de terra? Para vê-la morrer com você? Alexandre precisa de capital. Ele é um homem, precisa de uma carreira. Você é a mãe dele. Tem que saber se sacrificar. Sacrifício. Essa palavra sagrada na boca dela soa suja. Olho para a caneta tinteiro que Alexandre colocou na minha frente. A tampa já está tirada. A ponta preta parece o olho da morte. Se eu assinar, perco tudo. Vão me internar em um asilo. Eu vou me apagar entre paredes brancas, escutando as enfermeiras gritarem e cheirando desinfetante, até morrer. A fazenda Moreira será retalhada, vendida para imobiliárias. O túmulo do meu marido será destruído para construir uma piscina. E se eu não assinar? Alexandre se levanta. Contorna a mesa. Coloca-se atrás de mim. Sinto sua respiração ofegante e o cheiro do seu medo. Mãe, ele sussurra, enquanto pousa a mão no meu ombro e aperta com força. Uma dor aguda. Assina. Não me obrigue a usar a força. As pessoas do psiquiátrico estão esperando lá fora. Quer ir na sua caminhonete ou em uma ambulância amarrada? Meu coração para por um segundo. Ele estava me ameaçando. O filho a quem passei noites inteiras abanando quando tinha sarampo. Agora, me ameaçava de me amarrar como um cachorro raivoso. As lágrimas brotaram. Não de medo, mas de nojo. Abaixei o olhar para minhas mãos ásperas, cheias de calos. Depois, olhei para as mãos de Camila, brancas, com as unhas pintadas de vermelho intenso. Naquele instante, algo dentro de mim se estilhaçou. E daquelas cinzas, surgiu outra pessoa. Já não era a mãe de Alexandre. Era a dona da fazenda Moreira. Peguei a caneta. Minha mão tremeu. Fiz questão que tremesse. Está bem, eu disse com voz fraca, quase apagada. Eu assino, mas já não enxergo bem. Minhas mãos tremem. Deixei a caneta cair. Clac, clac. Pelo amor de Deus! Camila franziu a testa e estalou a língua com aborrecimento. É só uma assinatura, e você faz tanto drama. Levantei o olhar e encarei Alexandre, com os olhos cheios de lágrimas suplicantes. Uma atuação em que coloquei toda a minha vida. Alexandre, filho, sou eu. Eu vou assinar, prometo, mas me dê esta noite. Só esta noite. A última noite em que sou dona desta casa. Quero acender uma vela para seu pai. Pedir permissão. Amanhã. Amanhã de manhã, eu assino tudo. Alexandre ficou imóvel. Minha fraqueza atingiu o pouco remorso que ainda lhe restava. Ou talvez seu orgulho. Dona Beatriz apertou os olhos desconfiada. Não acredite nela.
Está ganhando tempo. Eu te imploro, eu disse, agarrando a manga de Alexandre. Só uma noite. Não vou a lugar nenhum. Minha perna dói. Minha caminhonete está quebrada. Não tenho dinheiro. O que uma velha à beira da morte pode te fazer? Alexandre me olhou. Vi uma idosa de cabelo branco, curvada, temerosa e triste. Eu vi a vitória nas minhas mãos. Ele afastou minha mão, mas desta vez o empurrão foi mais suave. Está bem, disse. Amanhã, às 8. Se você tentar qualquer coisa estranha, eu juro que não vou ter piedade. Obrigada, filho. Obrigada. Abaixei a cabeça, ocultando o sorriso frio que começava a se formar em meus lábios. Eles se levantaram. Camila lançou um olhar de aborrecimento. Beatriz bufou com desprezo. Vargas guardou os papéis, murmurando insultos pelo tempo perdido. Eles se foram. Deixaram-me sozinha na enorme sala. Quando o som de seus passos se perdeu na escada, levantei a cabeça. As lágrimas já tinham secado. O tremor desapareceu. Olhei para a caneta jogada no chão. Amanhã, eu vou assinar. Mas não vou assinar minha própria venda. Vou assinar a sentença de morte da ganância deles. Hoje, esta noite, a Fazenda Moreira não vai dormir. E eu também não. A escuridão cobre a fazenda. Mas esta noite, a noite é minha aliada. Troco a roupa de jardinagem velha pelo conjunto preto mais discreto que tenho. Prendo o cabelo alto e firme. Não pareço uma idosa a caminho de um asilo. Pareço uma viúva que vai cobrar uma dívida de sangue. 3 da madrugada. A casa inteira está mergulhada em um silêncio mortal. Alexandre e Camila dormem profundamente depois de celebrar sua vitória antecipada. Garrafas vazias de champanhe estão jogadas na sala. Saio pela porta dos fundos da cozinha, sem ruído. Engraxei as dobradiças ao meio-dia, quando fingi ir pegar água. Cruzo o campo de agaves. O vento noturno me chicoteia o rosto, gelado, mas lúcido. O cheiro denso da seiva do agave me invade o nariz. Cheiro de dinheiro. Cheiro de terra. Um cheiro que meus filhos jamais entenderão. Chego ao velho galpão onde guardamos o trator avariado e o velho ciclomotor do meu marido. Está coberto de poeira, mas sei que funciona. Carlos sempre cuidou dele. E eu o ligo, às escondidas, uma vez por mês, como um ritual para me lembrar dele. Empurro a moto para longe da casa, e só na estrada a ligo. Bam, 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 bam. O motor rompe à noite, e eu saio disparada. Destino. Um restaurante miserável, aberto 24 horas, nos arredores da cidade, a 20 quilômetros da fazenda. Lá, alguém me espera. Empurro a porta e entro. Cheiro de graxa, fumaça de cigarro e café barato. Em uma mesa no fundo, um homem de terno cinza, elegante demais para o lugar, lê o jornal. O cabelo é completamente branco, mas os olhos por trás dos óculos de armação dourada brilham com força. Dr. Xavier Costa, o advogado pessoal do meu marido, o homem que Alexandre pensa estar morto ou aposentado. Senhora Teresa. Ele se levanta e faz uma reverência profunda. Não é cortesia. É respeito. Eu me sento sem rodeios. Ponho a caixa de madeira sobre a mesa e a USB. Estão me pressionando, Xavier. Digo. Amanhã é o limite. Xavier assente. Não se surpreende. Carlos previu este dia há 20 anos. Sempre dizia que a ganância humana cresce mais rápido que a erva daninha. Ele abre a caixa, pega a pasta amarelada. Isto é o veneno da pílula, diz, passando o dedo pelas linhas datilografadas. A cláusula 13 do testamento original que Alexandre nunca viu. Ele só conheceu a versão cortada. O que diz? Pergunto, embora já imagine. A propriedade da Fazenda Moreira não pertence a uma pessoa, explica Xavier com voz firme. Pertence a um fundo fiduciário. A senhora é a única administradora. Se a senhora for declarada incapaz ou morrer em circunstâncias suspeitas, a administração não passa para seu filho. Ele para e me olha fixamente.
passa diretamente para o credor preferencial do fundo. E essa pessoa tem o direito de liquidar todos os bens para a caridade ou comprá-los por R$ 1. Credor preferencial? Eu franzo a testa. Não devemos a ninguém além dos bancos. Xavier sorri, um sorriso enigmático. A senhora deve um favor. E Carlos converteu esse favor em um contrato legal hoje. Ele empurra outro documento em minha direção. O nome em tinta vermelha aparece: Sr. Kenji Tanaka. Tanaka Exportadora Agrícola S.A. Tóquio e São Paulo. Os japoneses nunca esquecem uma dívida, diz Xavier. Carlos salvou um carregamento do Sr. Tanaka de um cartel há 20 anos. Tanaka assinou um contrato de empréstimo nominal. Nos papéis, esta fazenda está hipotecada a Tanaka. Se Alexandre tentar vendê-la ou hipotecá-la com outro banco, cometerá fraude, e os bens serão congelados imediatamente. Um calafrio me percorre. Meu marido armou uma rede de proteção do túmulo. O que eu tenho que fazer? Ligue para ele, diz Xavier, enquanto me entrega um telefone via satélite. Ele está esperando. Espera esta ligação há 6 meses, desde que soube do casamento. Pego o telefone. Minhas mãos estão frias, mas meu coração arde. Marco o número. Tut, tut, tut. Moshi, moshi, responde uma voz idosa, rouca, mas cheia de autoridade. Sou Dom Tanaka. Eu digo em português, com voz lenta. Sou Teresa, a esposa de Carlos. Do outro lado, há um segundo de silêncio. Depois um suspiro de alívio. Teresa-san, eu estava esperando. A chave continua nas minhas mãos. Eles querem arrebatá-la. Amanhã de manhã, respondo. Eles receberão cinzas. Sua voz se torna dura, fria como uma espada samurai. Estarei aí amanhã. Prepare o palco, Teresa-san. Hoje, vamos ensinar a esses jovens uma lição sobre gratidão. Eu desligo. Uma corrente de força me percorre as costas. Não estou mais sozinha. Xavier? Eu me viro para o velho advogado. Amanhã, às 8, venha à fazenda. Traga todos os documentos. Virei com a Polícia Civil. Ele pisca para mim, para garantir a segurança do julgamento. Eu me levanto. Devo voltar antes do amanhecer. Ligo a moto e volto pela estrada empoeirada. O vento chicoteia meu rosto. Lembro-me da cara triunfante de Camila, da crueldade de Alexandre. Acham que sou uma ovelha esperando o sacrifício. Não sabem que acabei de abrir a porta do curral para que os verdadeiros lobos entrem. Ao chegar à fazenda, guardo a moto no galpão e a cubro de poeira, como antes. Deslizo de volta para meu quarto. Tiro a roupa preta e volto a pôr o pijama velho. Deito-me. O coração bate forte, mistura de nervosismo e excitação. 6 da manhã. Toque. Toca o alarme de Alexandre no andar de cima. Começa um novo dia. Começa o fim deles. Fico quieta, de olhos fechados, fingindo dormir. Escuto os passos pesados na escada, os gritos de Camila para o serviço, Alexandre falando ao telefone com o banco. Tranquilos. Ao meio-dia os papéis já estarão prontos. Vão preparando o desembolso. Está vendendo a pele do urso antes de caçá-lo. E o urso está logo abaixo de seus pés, afiando as garras. Mãe! A porta do meu quarto se abre de repente. Alexandre está ali, vestido com seu terno impecável, o rosto aceso de entusiasmo, mas os olhos cheios de ferocidade. Levanta, mãe! Ele grita. Já é hora de cumprir sua obrigação. Abro os olhos, olho para ele e sorrio. Bom dia, filho. Digo, com uma suavidade que assusta. Hoje vai ser um dia memorável. Ele fica parado por um segundo diante do meu sorriso, mas a ganância já o cegou. Não vê a navalha em meus olhos. Espere. Só mais 2 horas. 7h55 da manhã. A fazenda Moreira está mergulhada em uma calma falsa antes da tempestade. Eu não estou lá para ver, mas posso imaginar cada um dos seus movimentos na sala grande. 3 abutres esperam o cadáver. Alexandre, com certeza, caminha de um lado para o outro. Seus sapatos de couro atingem o piso de madeira. Toque, toque, toque.
o ritmo da impaciência. Ele precisa da minha assinatura antes das 9 para entregar os papéis ao banco. E Camila? Talvez esteja lixando as unhas. Acha que a Vitória já está dentro de sua bolsa Hermès. Pensa que sou uma velha senil, assustada, tremendo em um quarto, esperando clemência. Dona Beatriz estará sentada em silêncio, uma estátua de pedra fria. É a predadora mais paciente. 8 em ponto. A hora exata. Onde está minha mãe? Ouve-se a voz de Alexandre. Posso imaginar sua testa franzida. Não há resposta. Apenas o tic-tac do velho relógio de pêndulo. Maria! Grita Camila. Onde está aquela velha? Maria, tire ela de lá logo para assinar. Maria, minha fiel empregada, deve estar balbuciando. Ela não sabe de nada. Não lhe disse nada para protegê-la da fúria deles. Eu mesmo vou ver, rosna Alexandre. Passos apressados avançam pelo corredor escuro que leva ao quarto ao lado do depósito. Bang! A porta de madeira podre é chutada. Mas o que o recebe não é a imagem de uma mãe chorando e suplicando. É o vazio. O quarto está vazio. A cama de solteiro está perfeitamente arrumada. Os lençóis esticados como em um quartel. Nem uma ruga. O armário está aberto de par em par. As roupas velhas e desbotadas continuam penduradas ali. Não levei as roupas. Não levei as coisas que eles acham que são meus bens. Só levei minha dignidade. Que diabos é isso? Ruge Alexandre. Revira o quarto de cima a baixo. Embaixo da cama, vazio. A caixa de ébano desapareceu. Sobre a mesa não há carteira, nem telefone velho. Apenas uma coisa. Sozinha, no meio da superfície áspera de madeira, um envelope branco. Em cima, escrito com letra firme em tinta preta. Para quem precisa de uma assinatura. Alexandre rasga o envelope. A mão dele treme. Dentro, há um cartão de visitas. Não é uma carta de despedida. Não são últimas palavras. É o cartão do escritório Costa em Associados. Endereço: Torre Faria Lima, 45º andar, São Paulo. E uma nota breve, no verso. Hoje, às 10 da manhã. Tragam tudo ou perderão tudo. Costa, murmura Alexandre. Pálido como um morto. Aquele velho estava morto. Como é possível? Camila entra correndo e arrebata o cartão dele. Que jogo sua mãe está jogando? Ela fugiu, é isso? O banco fechará o expediente ao meio-dia. Precisamos dela aqui. O rosto bonito, deformado pela raiva. Não fugiu. Aparece Dona Beatriz na porta, com voz fria como gelo. Observa o quarto vazio, o olhar afiado percorrendo cada canto. Olha para a cama. Alexandre, ela se preparou para isso há tempos. O pânico começa a se filtrar no ar. O cheiro do medo substitui o perfume caro. Alexandre pega o telefone. Liga para o número fixo do meu antigo quarto, aquele que ele mesmo cortou. Liga para os vizinhos. Inútil. Eu te disse que sua mãe estava louca! Grita Camila, batendo na parede. Uma velha demente anda por aí com a chave do nosso futuro. E se ela morrer jogada na rua? Quem assina? Cala a boca! Grita Alexandre para a esposa pela primeira vez. Ele olha para o cartão. Começa a sentir que a gravidade mudou. Sua mãe, a mulher que ele via como um peso, como uma ferramenta, acabou de desaparecer do tabuleiro que ele pensava controlar. E quando a rainha desaparece, o rei começa a tremer. Vamos, diz Alexandre com a voz embargada. Para a Torre Faria Lima. Agora mesmo, sem mas. Se não virmos minha mãe, perdemos o empréstimo, perdemos a fazenda, perdemos tudo. Eles saem correndo. O Mercedes preto acelera e se perde em uma nuvem de poeira. Eu estou sentada em um escritório com ar-condicionado no 45º andar, olhando para baixo. O trânsito, diminuto como formigas rastejando pela Faria Lima. Na minha mão, há uma xícara de chá quente. Ao meu lado, estão Xavier Costa e um japonês silencioso. Eu não fugi. Apenas mudei o lugar da execução para uma altura maior. 10h15 da manhã. A porta de cristal grossa da sala VIP se abre. 3 pessoas entram. Camila ofegante.
O suor escorre pela testa de Alexandre. O cabelo de Camila está bagunçado pelo vento. Dona Beatriz tenta manter a compostura, mas a mão que aperta sua bolsa a denuncia. Eles ficam imóveis na frente. Não há uma delegacia, nem uma pensão miserável. É uma das salas de reunião mais luxuosas de São Paulo. Carpete grosso, uma mesa longuíssima de madeira de mogno, janelões do chão ao teto com vista para toda a cidade. E eu estou ali, sentada na cabeceira. Mamãe. Visto um tailleur preto sob medida, arrumado por Xavier. O cabelo está preso. Já não resta rastro da mulher do campo. Pareço poderosa e estranha. Mamãe. Murmura Alexandre, sem acreditar no que vê. Sentem-se, eu digo. Sem saudação, sem emoção. Apenas uma ordem. Eles se sentam nas cadeiras da frente. O couro está frio. Parecem pequenos, perdidos diante daquela mesa enorme. Que teatro é este? Explode Camila com voz áspera. Xavier, para que nos trouxe aqui? Onde estão os papéis? Assina de uma vez para podermos voltar ao trabalho. Xavier Costa se levanta, ajeita os óculos e os olha como quem observa a 3 crianças mimadas que precisam de uma lição. Bom dia, senhor Alexandre, senhorita Camila, senhora Beatriz. Diz Xavier. Sou o advogado representante do Fundo Fiduciário Moreira. E este, ele aponta para o homem japonês sentado na penumbra. É o senhor Kenji Tanaka, presidente do Grupo Tanaka. O nome Tanaka cai na sala como uma bomba. O rosto de Alexandre passa do vermelho para um branco mortal. Dona Beatriz fica rígida e deixa cair seus óculos sobre a mesa. Clac. Grupo Tanaka. A maior potência exportadora agrícola da América. Balbucia Alexandre. Por que o senhor Tanaka está aqui? O senhor Tanaka não responde. Apenas sorve lento seu chá. Seu silêncio pesa como uma montanha. Xavier abre a velha pasta amarelada. Bom, vamos ao ponto, diz. Vocês querem que a senhora Teresa assine um documento de cessão de tutela por suposta incapacidade legal, correto? Correto. Adianta-se Camila. Esta velha está confusa. Bateu em alguém no casamento. Temos um médico que certifica isso. Excelente. Sorri Xavier. Um sorriso de tubarão. Ele saca um documento antigo. Este é o testamento e o regulamento do Fundo Fiduciário Moreira, redigidos pelo falecido Carlos Moreira há 20 anos. Senhor Alexandre, por favor, leia a cláusula 13, parágrafo B. Ele desliza o documento para Alexandre. A mão do meu filho treme ao pegá-lo. Seus olhos percorrem as linhas às pressas. Depois, se arregalam. O suor escorre pelas têmporas. Não, não pode ser. Isso é falso. Meu pai nunca. Ele sussurra. Leia em voz alta. Ordeno. Minha voz ressoa na sala de cristal, dura. Alexandre engole em seco. A garganta está seca. Dura. Cláusula 13b. Em caso de que a esposa, a senhora Teresa Moreira, seja declarada incapaz legalmente ou seja obrigada a transferir bens sob qualquer forma de coação. Ele para. Respira com dificuldade. Continue. Bato na mesa. Bang. A administração e a propriedade da fazenda Moreira não serão transferidas aos filhos, nem a nenhum herdeiro consanguíneo. Sua voz se apaga como um zumbido. Em seu lugar, a propriedade passará de imediato ao credor preferencial para sua liquidação. O valor resultante, uma vez paga a dívida, será doado integralmente ao Fundo para Crianças Órfãs do Brasil. Um silêncio mortal cai sobre a sala. Camila fica de boca aberta. Beatriz fecha os olhos com força e se joga contra o encosto como se tivesse levado um tiro. Credor preferencial. Alexandre levanta os olhos para o homem japonês desesperado. É o senhor? O senhor Tanaka pousa a xícara de chá na mesa. Clink. Sim, exato. Diz, em um português pausado, mas claro. Eu possuo um título de dívida de 5 milhões de dólares do seu pai. Essa dívida esteve congelada por 20 anos, por gratidão. Mas a cláusula que a ativa é a sua ganância.
Tanaka se levanta e se aproxima de Alexandre. O senhor acaba de apresentar uma tentativa de declarar sua mãe louca, não é? Acaba de ativar com suas próprias mãos a bomba que destrói sua herança. Olho para meu filho. Ele desmorona. Desaba sobre a mesa. Segura a cabeça com as duas mãos. Cavou a própria cova. Usou a lei para me prejudicar e a lei do pai mordeu sua garganta. Mas nós ainda não apresentamos nada, grita Camila tomada pelo pânico. Era só uma ameaça. Não levamos ao juiz. Mãe, diga algo. Nós não fizemos nada. Ela se vira para mim e agarra minha mão. Seus dedos brancos se cravam na manga do meu tailleur. Mãe, você está lúcida, não está louca. Diga a eles para pararem. Devemos muito ao banco, mãe. Sem a fazenda como garantia, vão nos matar. Olho para Camila. Para suas lágrimas de crocodilo escorrendo pelas bochechas. Retiro minha mão, suave, decidida. Não estou louca. Digo devagar. Mas vocês acabam de demonstrar que não estou a salvo na minha própria casa. Então. Olho para Xavier. O advogado assente e apresenta o último documento. Contrato de cessão da administração temporária ao Grupo Tanaka, por um período de 10 anos, para proteger os ativos de possíveis sabotadores. Alexandre, assine aqui. Xavier me passa a caneta. E a fazenda estará a salvo. Alexandre não poderá pôr os pés lá sem a autorização do grupo. Pego a caneta. Esta pesa muito menos do que a de ontem. Mãe! Não faça isso! Alexandre levanta a cabeça, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Aquela é a minha casa. Aquela terra é minha. É a terra do seu pai, eu o corrijo. E seu pai preferiria doá-la à caridade a vê-la nas mãos de um filho ingrato e uma bandidagem de abutres. Abaixo a caneta. A ponta desliza sobre o papel. Teresa Moreira. A assinatura é firme, orgulhosa, poderosa. Pronto. Fecho a caneta. Clac. Esse som põe fim à falsa vida de luxo de Alexandre. Vocês têm 24 horas para desocupar a fazenda. Declara Tanaka com frieza. Minha equipe tomará posse amanhã de manhã. Eu me levanto. Olho para os 3 rostos derrotados à minha frente. Alexandre chora como uma criança. Camila grita e insulta o marido. Beatriz fica sentada, ausente, calculando como se retirar com o menor dano possível. Não sinto prazer. Apenas alívio. Como se tivesse extirpado um tumor que estava crescendo dentro de mim há 6 meses. Vamos, Xavier. Eu digo. Quero comer uma coxinha. Estou com fome. Saio da sala de reuniões. Não olho para trás. Não observo as ruínas que deixo. O golpe do casamento foi cobrado, com juros. A sala de reuniões da Torre Faria Lima se fecha às nossas costas. Um silêncio cobre o corredor de mármore. O silêncio não é o da paz, mas o que resta depois de uma explosão nuclear. A radiação da destruição está matando em silêncio as últimas células do que um dia se chamou família. Não olho para trás. Desço no elevador privado para o subsolo. Alexandre, Camila e Beatriz pegam o elevador comum. Posso imaginar a cena. 3 pessoas espremidas em uma caixa de aço. Ninguém diz uma palavra. Apenas respirações pesadas e o cheiro ácido do fracasso saindo dos poros. 2 dias depois. A notícia corre como incêndio em tempo de seca. A elite de São Paulo é mais cruel do que qualquer predador. Quando a presa cai ferida, eles não a ajudam. Eles a retalham. O telefone de Alexandre não para de tocar com as chamadas dos bancos. O crédito foi cancelado. A garantia não é válida. Exigimos o pagamento imediato da dívida vencida. Os sócios que no casamento lhe davam tapinhas nas costas e levantavam a taça brindando por seu talento e juventude, agora bloqueiam seu número. Eles sentem o cheiro do tufo de morte da carreira do meu filho. E então, chega o que eu já havia previsto. A aliança diabólica se rompe. Recebo notícias do detetive particular de Xavier. No apartamento de luxo alugado nos Jardins, o lugar que Alexandre ostentava como seu ninho da alta sociedade, uma guerra explode. Ouvem-se pratos quebrando. Crash, crash, crash.
malas arrastando-se sobre o piso de madeira. Ras, ras, ras. Você é um inútil, grita Camila na cara dele. Você me enganou! Disse que sua mãe era uma velha roceira ignorante. Você me garantiu que essa fazenda já era sua. Calma, por favor! Suplica Alexandre, a voz embargada. Está de joelhos, patético. Calma! Camila solta uma risada torta. O banco está prestes a penhorar este apartamento. Minha mãe tinha razão. Você não passa de um morto de fome agarrado à barra da saia da sua mãe. Sem essa fazenda, você não é nada. Ela arrasta a mala em direção à porta. Dona Beatriz a espera lá embaixo, no hall, dentro de um carro preto reluzente, o rosto gelado. Nem sequer sobe para ver o genro pela última vez. Camila, não vá! Somos casados. Alexandre tenta agarrá-la. Camila se solta com um safanão. Um safanão forte e cruel, igual ao que ela lançou com o olhar quando eu fui esbofeteada no casamento. O pedido de divórcio chegará ao seu escritório, ela diz, com os olhos secos. Não me procure. Não quero ter nada a ver com um golpista. A porta se fecha com um bang. Alexandre fica ali, sozinho, em um apartamento enorme e vazio, cheio de luxos que ainda não terminou de pagar. Olha para a foto de casamento pendurada na parede. O sorriso radiante da imagem parece zombar de seu rosto abatido, refletido no espelho. Pega uma garrafa, bebe. Não para desfrutar, para esquecer. Para esquecer o instante em que levantou a mão e esbofeteou a mãe. Agora, quando o dinheiro se esvai, a fama desmorona e a esposa se vai, a névoa da ambição se dissipa e ele vê a verdade nua. Ele se lembra. Lembra-se de sua infância na fazenda, da mãe o carregando para atravessar o riacho em época de chuvas. Lembra-se da mão áspera da mãe acariciando sua cabeça quando ele entrou na universidade. Lembra-se do olhar da mãe no casamento. Não era raiva. Era algo quebrado. Mãe, sussurra na escuridão. O chamado cai no vazio. Pega o telefone com a mão trêmula. Marca meu número. Estou sentada na varanda do hotel, olhando a cidade acender-se. O telefone toca. Nome do diamante, filho. Olho para a tela piscante. O instinto de mãe me empurra a atender imediatamente e a dizer: aqui está a mãe. Volta para casa, filho. Mas eu não faço isso. Deixo tocar. Toque 1, toque 2, toque 3. Desligo o telefone. O arrependimento precisa de tempo. Suas lágrimas agora ainda cheiram a álcool e a perda de bens. Preciso que ele chore pela consciência. Dou um gole no chá quente. Esta noite será longa, Alexandre, mas você tem que suportar esta solidão, porque esse é o preço de crescer. Uma semana depois, regresso à Fazenda Moreira. A casa continua igual. O agave continua verde, mas o ar é diferente. Está limpo. Foi purificado das intrigas sujas. Abro o portão principal. Já não há carros de luxo no pátio. Apenas um táxi velho que acaba de parar. Alexandre desce. Está visivelmente mais magro, a barba por fazer, o terno amarrotado. Os sapatos de couro que antes brilhavam agora cobertos de poeira. Parece 10 anos mais velho. Ele para na frente do portão. Não se atreve a entrar. Eu o olho, sentada na cadeira de carvalho da varanda. Não vou recebê-lo. Apenas aceno levemente com a cabeça. Uma permissão. Ele avança com passos pesados, a cabeça baixa, como um condenado a caminho do patíbulo. Mas desta vez, o juiz é sua própria consciência. Chega na minha frente. Não se atreve a sentar-se. Fica de pé, amassando a beirada da camisa. Mãe! Sua voz está rouca, quebrada. Sente-se. Aponto para a cadeira à frente, mais baixa que a minha. Ele se senta. O vento da tarde passa, trazendo cheiro de terra e primaveras. Silêncio por um tempo. Eu perdi tudo, ele diz. Não se queixa, apenas constata. A esposa foi embora, a casa foi penhorada, a empresa me demitiu. Não digo nada, continuo olhando para ele com uma calma imperturbável. Ele levanta o olhar. Tem os olhos vermelhos, cheios de lágrimas.
Mas eu não sinto falta dessas coisas. Ele engole em seco com dificuldade. Nestes dias, a única coisa que me lembro é daquela bofetada. Ele levanta a mão direita, a mão que me bateu. Olha para ela com um nojo absoluto. Eu sou um animal. Ele desaba a chorar. Não é o choro de birra de uma criança mimada. É o choro sufocado de um homem que se dá conta de que matou o que tinha de mais sagrado. Deus, eu agredi minha mãe. Eu a humilhei. Perdão. Perdão. Ele desliza da cadeira, ajoelha-se no chão frio, apoia a cabeça nos meus joelhos, como quando estava aprendendo a andar e caía. Sinto suas lágrimas quentes atravessarem o tecido da minha calça. Minha mão treme levemente. Quero abraçá-lo. Quero acariciar sua cabeça. Levanto a mão. Toco seu cabelo com suavidade. Está duro, pegajoso de suor. Alexandre, digo seu nome. Minha voz se abranda, mas mantém a distância. E ele levanta o olhar, cheio de esperança. Eu te perdoo, eu digo. Seus olhos se iluminam. Mamãe? Posso voltar? Mas eu o interrompo. Mas, tão pesado quanto uma montanha. Eu te perdoo como mãe, porque eu te pari, porque seu sangue é o meu sangue. Não posso odiar minha própria carne. Retiro a mão, endireito-me. Volto a ser a mulher poderosa da Torre Faria Lima. Mas como dona da Fazenda Moreira, eu não confio mais em você. Alexandre fica paralisado. A confiança é como este copo de cristal. Pego o copo de água. Quando se quebra, pode se colar, mas a rachadura permanece. Se você colocar água fervente, ele quebra de novo. Filho, escute bem. Digo, palavra por palavra, fria e clara. Primeiro, a fazenda continuará sob a administração do Grupo Tanaka por 10 anos. Você não tem direito a decidir. Não tem direito a hipotecar. Não tem direito a vender nem um palmo de terra. Segundo, as dívidas que você tem, você paga, sozinho. Eu não vendo a terra para pagar seus erros. Um homem que causa o desastre deve limpá-lo com as próprias mãos. Terceiro, eu o encaro fixamente nos olhos. Este portão sempre estará aberto para você vir comer, mas não para se esconder das suas dívidas. Você tem que sair por aí, começar do zero, com estas mãos. Aponto para suas mãos caídas. Lava pratos, carrega peso, trabalha o campo, o que for, contanto que o dinheiro seja limpo. Alexandre fica em silêncio, abaixa a cabeça, pensa, entende. Entende que o guarda-chuva foi retirado. Agora, ele deve caminhar sob a chuva por conta própria. Depois de um longo tempo, ele levanta o olhar e seca as lágrimas. Desta vez, seu olhar é diferente. Menos fraqueza. Um pouco mais de resignação e determinação. Eu entendi, mãe, ele diz. Eu mereço o que me aconteceu. Ele se levanta. Não pede dinheiro. Não pede para ficar. Eu vou embora. Ele inclina a cabeça para mim. Uma reverência profunda. Um respeito verdadeiro. Quando eu pagar todas as minhas dívidas, eu volto para te ver. Então, espero que a senhora já não me olhe com decepção. Dá meia volta. Sai pelo portão. Seu andar é instável, sozinho, sob o sol do entardecer. Já não tem carro de luxo. Já não tem esposa bonita. Só lhe resta a lição mais cara da sua vida. Eu continuo sentada ali, olhando sua figura se perder entre as fileiras de agaves. Eu me levanto. Caminho em direção ao portão. Na mão, levo o molho de chaves pesado. As chaves verdadeiras. Clac. Fecho o portão. Clac. O som seco do cadeado traz uma sensação absoluta de segurança. Dou meia volta e olho para minha casa. Continua de pé, depois da tempestade. E eu também. Levo a mão à cicatriz tênue na bochecha esquerda, onde um dia recebi a bofetada. Não dói mais. Lembra-me que amar não significa permitir tudo. E que, às vezes, para salvar um filho, uma mãe tem que deixá-lo cair bem fundo. Eu sorrio. O sorriso de uma mulher livre. Entro em casa. Preparo uma chaleira nova. A vida ainda é longa e bonita. A história que você acabou de escutar é fictícia. Mas cada respiração contida, cada bofetada ardente em meio a um casamento deslumbrante,
Cada passo frio se afastando da fazenda de Teresa Moreira toca em algo muito real, que nem toda vingança existe para destruir. Há histórias de vingança escritas com paciência, com o despertar que chega após o lamaçal dos laços de sangue e com o aprendizado de voltar a pegar a chave da própria vida, depois de anos sendo tratada como alguém dispensável. Teresa não é uma heroína. É só uma mãe comum que vendeu sua juventude em uma fazenda de sol e vento, que engoliu em silêncio o sabor metálico do sangue quando o próprio filho a esbofeteou em público, que foi relegada a um quarto ao lado do depósito, como se fosse um fardo. Mas, em vez de converter a dor em veneno, ela a converteu em justiça. Não com gritos, mas com um silêncio cheio de poder. Não com represálias, mas com uma assinatura firme na Torre Faria Lima, que recuperou tudo o que lhe pertencia. Ela não exigiu que ninguém pagasse com sangue. Apenas reivindicou dignidade. E quando o fez, aqueles que riram da sua dor tiveram que enfrentar o rosto nu da ganância. Porque não há poder maior do que a determinação de uma mãe que conhece o limite final do sacrifício. Hoje, contamos esta história, não para alimentar o rancor, mas para te lembrar que há feridas que não se apagam, mas podem se tornar um escudo para te proteger. Que há dores que não vêm para destruir, mas para nos ensinar que amar a nós mesmas não é egoísmo. E que há mães que, mesmo traídas até o fundo, escolhem perdoar, não por fraqueza, mas porque entendem que perdoar, mantendo distância, é a única forma de a alma ser livre. Se alguma vez você foi menosprezado, encurralado por quem mais amava, obrigado a calar e engolir injustiças, lembre-se disso. A melhor vingança não é fazer os outros caírem, mas viver com tamanha plenitude e autonomia que eles não tenham mais o direito de tocar a sua paz. E se em seu coração resta um pouco de fé, compartilhe esta história, porque talvez em algum lugar haja uma mãe sentada na sombra do desprezo que precisa escutar que, nestas histórias de vingança, quem ganha de verdade não é quem faz os outros chorarem, mas quem se atreve a fechar a porta do passado, sorrir e desfrutar sua própria xícara de café. Quando você fechar este vídeo, que você se lembre de algo. Nem todas as batalhas precisam ser vencidas. Há lutas em que conservar a dignidade e o respeito próprio já é uma vitória permanente. Deixe uma mensagem para as mães e mulheres que estão aprendendo a se levantar após a dor nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal Histórias com Calma. Aqui, cada história é uma pequena vela que ilumina cantos escuros do coração e nos lembra que das cinzas da confiança traída ainda pode brotar a luz da liberdade e da compaixão. Ao final do vídeo, convidamos você a ver mais 2 histórias de vingança, onde pessoas pisoteadas pela própria família aprenderam a se levantar, não para se vingar, mas para viver com mais liberdade e serenidade. Porque, às vezes, só quando o coração foi feito em pedaços é que entendemos a verdadeira força de soltar e curar.